Divino Mestre Jesus, amigo, irmão, incondicional dos nossos espíritos, agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo de nos reunirmos no espaço virtual da Fraternidade Espírita Camilo Chaves para realizarmos esse trabalho de congraçamento do grupo, de unificação dos nossos estudos com base na codificação, para que nós tenhamos aquela unidade que é a proposta da doutrina espírita para nós, a gravitação em torno da unidade divina, cujos fundamentos mais excelentes que temos na Terra estão bem definidos pelos três aspectos da doutrina espírita. Nós temos aqui nos esforçado para compreender, assimilar e distribuir com a humanidade pela vivência, pela prática. Sejamos felizes nos nossos propósitos de elaboração de um mundo melhor e de exemplificação na sociedade. Que as tuas vibrações de paz, compaixão e misericórdia sejam em nossos corações. Muito bem. Então nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos estudando alternadamente o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, dando continuidade ao primeiro capítulo do Evangelho, eu vou pedir para vocês fecharem um som, por favor, porque está entrando... Tem algum computador que está emitindo um som que está entrando na sala, é um ruído. Vocês poderiam fechar o som, por favor, todo mundo? Para a gente descobrir. E à medida que vocês quiserem comentar, é só abrir o som, tá bom? Vocês estavam escutando um sonzinho meio complexo? Aí esse sonzinho vai, com o tempo, ele vai causando um desconforto em quem está ouvindo, tá bom? Então, dando continuidade ao capítulo 1, o Cristo. Nós já estudamos Moisés, primeira revelação, vimos os 10 mandamentos, falamos bastante deles. Agora nós vamos trabalhar Jesus, aquele Espírito já aperfeiçoado, que atingiu até onde sabemos, até onde temos condições de compreender a culminância da evolução, portanto, aquele que vive os mandamentos, que é o nosso desafio, viver os mandamentos, não apenas apregoar, porque os que não conhecem os mandamentos e não concordam com as ideias religiosas, por exemplo, vão sendo convidados pelo exemplo indutor a observarem pelo que irradia dos bons, daqueles que buscam vivenciar as leis, a excelência do assunto. Então, nós vamos então trabalhar aqui o Cristo, que vocês verão que é, de acordo com o texto, aquele que veio cumprir, dar continuidade. Então vamos em frente, o Cristo. Eu vou ler, aí eu vou abrindo para os comentários, e aí vamos fazer o seguinte. Para eu terminar de ler, quem já quiser abrir os comentários, levanta o dedo e abre o som, tá bom? E assim nós vamos caminhando aí juntos. O Cristo, item 3 do primeiro capítulo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara, nessa lei, o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo,
base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-las passar do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E acrescentando: aí estão a lei toda e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão, sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Quis dizer Jesus ser necessário que a lei tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens, ou sequer de um único povo, sendo filhos de Deus todos os homens, todos, sem distinção alguma, são objeto da sua solicitude. Então, vamos trabalhar aí o assunto desse primeiro tópico, depois nós vamos estudar o item 4, tá bom? Quem quer começar a falar, por favor, pode levantar a mão se alguém quiser. Se ninguém quiser começar a falar, eu vou tocando o assunto aqui. Eu já fiz aqui algumas anotações e vocês vão entrando, tá certo? De princípio, alguém quer fazer comentário? Então vamos lá. Jesus não veio. Júlio, você está gravando? Estou gravando, estou gravando. Você quer começar, Arthur? Não. Pode tocar. É porque Tá. eu não tinha percebido que você estava gravando. Aí tá. Eu não sei se aparece na tela de vocês que está gravando. Aqui no meu lado esquerdo aqui tem um reloginho que vai marcando o tempo. 7 minutos e 30 segundos. Então Jesus não veio destruir a lei. Até porque hoje nós já temos condições de compreender que a lei divina, ela age de dentro para fora. Ela é interior aos seres. Ela não é exterior aos seres. O que ocorre no plano exterior, por exemplo, é o trabalho dos espíritos co-criadores, que somos todos nós, em determinado momento da evolução, co-criadores em plano menor, co-criadores em plano maior, que somos os agentes da vontade de Deus. O Jesus é o agente com plena consciência. Nós ainda estamos desenvolvendo essa consciência. Mesmo quando nós estamos trabalhando no campo egoístico, nós somos agentes da lei inconscientemente, como instrumentos do escândalo. Então não temos escapatória. Nenhum de nós consegue agir à revelia da lei no plano exterior. Agora, nós hoje já temos uma maturidade importante e suficiente para entendermos que a lei de Deus opera. As leis são atributos do pensamento. Então, por exemplo, nós vamos estudar no Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou se a divisão das leis morais em 10 se estava correta. Os Espíritos disseram que essa divisão é a divisão de Moisés, 10 leis. Certo? E nós já trabalhamos aqui no primeiro momento do estudo, quando tratamos de Moisés, que são leis, os 10 mandamentos são leis coercitivas para conter a carga instintiva que o espírito traz das faixas anteriores à humanidade, à infância da humanidade, as origens da humanidade. Então,
no tempo de Moisés, tampouco no tempo de Jesus, era possível trabalhar-se a lei de Deus como atributos, as leis morais, como atributos do pensamento. Então, quando Allan Kardec registra que Jesus não veio destruir a lei, isto é, lei de Deus veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, é no desenvolver a lei de Deus, chamando a atenção dos homens para o amor, porque na estrutura das leis de Deus, o fundamento é o amor. O fundamento é o amor. Tanto é o amor que nós extrapolamos a prerrogativa do amor, amando-nos a nós mesmos com excesso, com requintes, gerando o egoísmo e as complicações que nós já identificamos. Então, o trabalho de Jesus foi chamar a atenção para o amor ao próximo, porque todos nós já trazemos um grande contingente de amor natural embutido a ser desenvolvido. Nós aprendemos a amar, por exemplo, quando estávamos no reino animal, nós aprendemos a amar os parceiros com os quais acasalávamos para a geração dos filhotes, das crias. É o amor embrionário. Certo? Então, quando nós falamos em lei, o pensamento, por exemplo, nós irradiamos o pensamento e ele é envolvido pelo sentimento. Na verdade, o sentimento é a fonte do pensamento. Aprendemos com os espíritos. Porque o primeiro sentido, aprendemos estudando, por exemplo, Evolução em Dois Mundos, o primeiro sentido que o princípio inteligente desenvolve é o tato. E é a sensação. Abertura embrionária para o mundo. Depois vem a fome, necessidade de um alimento. Isso já começa quando o princípio inteligente está estagiando nos vírus e nas bactérias, que são os dois estágios iniciais nas faixas biológicas, embora os vírus não sejam ainda seres biológicos. Nem a ciência sabe o que é o vírus. Tanto que o vírus é estudado num reino à parte. Mas a bactéria já é componente do reino vegetal. Então vem primeiro as sensações, a sede, e depois vem o amor embrionário, que é a reprodução sexuada, que já começa nas algas verdes pluricelulares, de que fala André Luiz, logo ali no capítulo que vai trabalhar essa questão da transição dos vírus para a bactéria, por exemplo. Bom, então, o pensamento vai surgir depois, muito depois, lá nas faixas, até onde nós sabemos, dos mamíferos, talvez das aves, talvez dos répteis, mas nós não temos ainda condições. O que nós sabemos até o momento é que os mamíferos, eles têm pensamento descontínuo, ideias relâmpagos, de que trata André Luiz, a Evolução em Dois Mundos. Bom, mas nós vamos estudar isso com mais calma no Livro dos Espíritos. E em outros pontos aqui do Evangelho nós vamos ter a oportunidade de estudar esse assunto. Mas o que nós aqui temos que começar a nos conscientizar é que quando nós pensamos, nós estamos irradiando a nossa personalidade no mundo. E o pensamento vai envolvido pelo sentimento. Hoje nós estamos trabalhando em doutrina espírita. Quando os espíritos nos chamam para o trabalho da vigilância, é para que nós tenhamos o controle dos pensamentos, mas o objetivo é identificar uma fonte do pensamento.
E os Espíritos dão uma dica para nós aqui no capítulo 87, que eu cito muito nos nossos estudos. Todo pensamento mal decorre de uma imperfeição da alma. Olha a dica que os Espíritos estão dando para nós. Ou seja, o pensamento, a fonte é o sentimento. A fonte é o sentimento. Por isso, amigo, só um minutinho, eu vou te passar. Por isso é que aquele que só lê o livro dos Espíritos e o Evangelho, ele não conhece a doutrina, porque a doutrina tem muita coisa nas entrelinhas, nas frases fantásticas que estão no meio dos textos. Então a gente precisa de um estudo como esse que nós fazemos aqui. Nós vamos ter a oportunidade de vendo frase a frase e nós vamos tendo, então, intuições, porque o assunto não está fechado. Diga lá, Edson. Gostaria de acrescentar o seu comentário aí e até recomendar os colegas aí, né, os participantes, nossos tarefeiros aí, é o seguinte, essa colocação que você faz aí de a gente ficar só lendo, né, o pilar aí do Espiritismo é muito importante, né, os pilares, mas a gente também, né, tem muitas obras subsidiárias aí que são de extrema importância, tanto do lado aí do Emmanuel, do Chico, André Luiz, quanto do lado do próprio Kardec. Um livro que eu recomendo, que foi para mim um divisor de águas, assim, que a minha cabeça abriu para muita coisa, é aquele livro do Kardec, Viagem Espírita. Por quê? Porque o Kardec, quando ele escreve aquele livro, aquilo, na verdade, é uma compilação das viagens que ele fez, né? Que ele fez uma mini viagem de Paulo dentro da França. Ele saiu e voltou. Ele foi fazer levar o espiritismo, né, divulgar o espiritismo. E ele vai, certamente, em ambientes hostis, ambientes, por exemplo, que ninguém era simpatizante do espiritismo, e ele usa um discurso primoroso, pergunta o Júlio, né? O Júlio já teve a oportunidade de ver, ele usa um discurso primoroso para afirmar essa ética do espiritismo, essa filosofia espírita, divulgar. Então, eu recomendo aos irmãos que leiam, né? Porque é sensacional. E eu gostaria de complementar esse comentário do Júlio aí, que ele está falando sobre essa questão moral, essa questão da transformação. Eu vou aqui, eu vou direto no Emmanuel aqui, que tudo que vocês falam aqui, eu estou procurando um texto do Emmanuel. Então, no Emmanuel tem um texto aqui, que está no livro Perante Jesus, a mensagem de Emmanuel, chama No Roteiro Cristão. É a primeira mensagem. Ele diz o seguinte: assinalamos, no entanto, serviço urgente e inaudível. Assinalamos, no entanto, por serviço urgente e inadiável, a educação do homem interior, aperfeiçoando ao evangelho redivivo, nos padrões do Cristo. A importância das entrelinhas, nos padrões do Cristo. Tem muita gente aperfeiçoando o evangelho aí em outros padrões, mas nos padrões do Cristo, gerando energias do caráter e do sentimento. O Júlio acabou de falar isso aí, do caráter e do sentimento. Únicos moldes de elevação moral, suscetíveis de garantir a renovação do mundo. Emmanuel. Exato. Né? Então, durma-se com um barulho desse. Eu achei interessante, foi esse grifo aqui, nos padrões do Cristo, porque tem muita gente restaurando o evangelho em outros padrões. Sim. E essa energia do caráter, ela é irradiada pelo pensamento, pelas atitudes, pelas palavras. Porque não existe como dissociarmos a crença, a identificação com a doutrina espírita, do que nós expressamos no mundo. Ou nós vamos ser verdadeiros profetas, ou vamos ser os falsos profetas. Porque nós irradiamos a nossa personalidade, falamos isso inclusive que é essa energia do caráter, falamos no estudo do Apocalipse sexta-feira, de segunda-feira, pelas quatro válvulas de expressão da personalidade, que são sentimento, palavra, atitude, ação e pensamento. E aqui utilizando a sequência de Jesus no Mateus 45, 43. Amai, bendizei, fazei bem e orai. O amai é o sentimento, virtude. O amai pode ser o egoísmo, quando nós amamos a nós mais a nós mesmos, as coisas. O bem dizer é consequência desse amor primordial, desse sentimento primordial. Então nós vamos expressar pela palavra
aquilo que nós gostamos, que é o que nós somos, de forma natural. Fazer bem, que é a ação, atitudes, ações. E o orar, que o orar engloba o pensar. No caso Jesus está chamando a atenção para as... Jesus trabalha o tempo todo com o desenvolvimento das leis de Deus. Então, essa equação, amai, bem dizer, fazer bem e orai, é a equação por onde nós expressamos o ser, a energia do caráter, como muito bem trouxe o Edson, e expressamos as leis que nós adotamos na vida. Ô, Júlio. Diga lá, minha amiga Elana. Por isso que você frisa muito em Jesus o nosso modelo e guia, né? Porque ele personifica exatamente todas as leis de Deus, né? Ele é a mais perfeita imagem de Deus, segundo Paulo, e aquele que vivenciou de forma excelente as leis de Deus. Então, ele é modelo e guia. Então, esse sistema, Jesus, por exemplo, quando Jesus nos chama a atenção para o amar, bem dizer, fazer bem e orar, ele está chamando a nossa atenção para uma ação propositiva segundo o que nós já admitimos, que são as leis. Mas ele está trabalhando de forma sutil a nossa maneira de expressar naturalmente no dia a dia. E são as 4 válvulas. Por exemplo, então, o orai, nós temos a tendência de analisarmos o orai com base apenas no sentido místico de oração. Mas eu chamo a atenção para o Emmanuel Pensamento e Vida, que trabalha a oração natural. O que é a oração natural? É a vibração de valores positivos. Então, ele vai dar um exemplo lá. O professor planejando a aula, o arquiteto planejando um edifício, o vegetal que busca a luz, o animal que está seguindo as leis naturais e buscando fazer o seu papel. Todos nós estamos em oração natural, porque estamos cumprindo a lei de Deus. Então, nós naturalmente, amigos, sentindo que é o amai, falando que é o bem dizer, agindo que é o fazer bem e orando que é o pensar, nós estamos seguindo uma determinada lei adotada na intimidade, embora possamos nem ter consciência dessa lei. Então, quando os espíritos nos conclamam, aliás, nem são os espíritos de Jesus, em Marcos 13:33, olhai, vigiai e orai, quando eles nos conclamam para a vigilância sobre os pensamentos, é para que a gente vá tomando consciência pelo uso, pela vivência metódica da vigilância, que por trás do pensamento tem o sentimento. Esse é o ponto. Então, nós estamos trabalhando para identificar os sentimentos. Então, só para terminar aquele raciocínio das leis como atributos dos pensamentos, então, eu, pensando, estou exteriorizando a minha energia do caráter, estou exteriorizando a mim mesmo, e o pensamento ele exerce um trabalho, porque ele se irradia, ele vai atrair. Então, o trabalho que o pensamento... Lei do trabalho. Qual é que é o trabalho que o pensamento executa? Está se irradiando, está atraindo, naturalmente. Está também se associando. Olha a lei de sociedade aí. Pensamentos afins vão se associar. E nós estamos também reproduzindo as nossas ideias. Olha a lei de reprodução. A lei de liberdade nos permite expressar, é uma lei natural que todos nós temos, a lei de liberdade, a liberdade de... Aliás, nós vamos estudar depois, daqui a um bom tempo, lá nas questões 840, 838, 40, sobre a liberdade de expressão. Nós vamos ver que a doutrina espírita nos ajuda a entender, dirimir a confusão que existe quanto ao que se entende aí como liberdade de expressão. Os espíritos vão dizer lá que ninguém pode punir a liberdade de consciência, a crença na consciência, mas os
os atos têm que ser punidos. Os atos têm que ser limitados, certo, amigo? Porque existem leis. Bom, então, todas as leis estão... elas são componentes naturais do pensamento. E nós podemos trabalhar até outras leis. Por exemplo, a lei de imitação. Existe uma lei de imitação, mas a lei de imitação ela faz parte da lei de conservação. Então, por exemplo, quando eu estou pensando, irradiando o meu caráter, reproduzindo as minhas ideias, pelos exemplos e ações e pela palavra, eu estou conservando a minha identidade, a minha filosofia, perceberam? Lei de conservação. Porque nós conservamos as coisas pela vivência, pelo uso, pela prática. Nós vamos estabelecendo uma rotina. E se eu conservo, por exemplo, o amor na forma de egoísmo, eu destruo o amor na forma de altruísmo. São incompatíveis. E quando eu irradio o amor para a direção do próximo, no exercício do altruísmo, eu estou destruindo o egoísmo. Então, a lei de conservação e de destruição trabalham em conjunto. Perceberam aí perceberam o dinamismo das leis morais no pensamento? Então, as leis morais, amigo, não são leis místicas. Deus um dia lá resolveu estabelecer leis morais para controlar seus filhos. Não, elas já são inerentes, imanentes, já estão na própria tessitura estrutural dos seres. Eu pergunto se ficou clara a ideia, se os amigos querem aí trazer comentários. E a lei, nessa dinâmica que estamos trabalhando, que Emmanuel estuda no livro Pensamento e Vida. As leis morais. Mais comentários aí, amigos? Quem mais quer comentar? Enquanto vocês vão pensando, eu quero trazer contribuição da Revista Espírita, Notícias de Jesus na Revista Espírita. Temos aqui 2 tópicos. Revista Espírita de janeiro de 1864, aqui no meu PDF, que é o da Federação Espírita Brasileira, na página 32. É uma mensagem do Espírito Hahnemann, criador da homeopatia. Ele vai dizer assim, ele está falando das obsessões, o texto dele trata das obsessões. E aí ele vai afirmar no texto dele, vai falar dos seres que, pelo melhoramento da sua conduta, vão se transformando e evitando as obsessões. Ele vai dizer assim: pelo melhoramento de sua conduta, cada um buscará adquirir o direito que o Espírito de verdade que dirige este globo. Então, essa é a primeira informação que nós temos, de que o Espírito de verdade dirige a Terra. E o Espírito de verdade é Jesus. O Espírito de verdade é Jesus, tá, amigos? E ele é o dirigente, o governador da Terra. Essa é a primeira informação que está no livro Revista Espírita, janeiro de 1864, numa comunicação de Hahnemann sobre a obsessão. E na Revista Espírita de 1868, na página 78, comunicação obtida em êxtase sonambúlico, diz o seguinte, falando dos Messias. Os Messias, seres superiores chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste, depois de terem atingido uma perfeição que os torna infalíveis daí por diante e acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação. Então, esse aqui é o grau de evolução de Jesus, que é o Messias. Então, são espíritos que, mesmo na encarnação, amigos, eles são infalíveis e estão acima das fraquezas humanas. Por quê? Porque eles já se aperfeiçoaram, cumpriram as leis de Deus, praticaram as leis, os espíritos que praticaram
as leis de Deus como nós estamos nos esforçando, e o resultado da prática das leis de Deus é o desenvolvimento exponencial, ilimitado, infinito das virtudes. E o que são as virtudes? As virtudes são os instintos desenvolvidos. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Os instintos são embriões de sentimentos. Os instintos são embriões de sentimentos. Vamos estudar isso mais à frente. Tanto do sentimento corrompido, que são as paixões, quanto das virtudes, tá? Porque na trajetória da evolução, do princípio inteligente, o que nós chamamos de imperfeição, que é o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a cobiça, o propósito vingativo, a impiedade, a falta de empatia, só se desenvolve nas faixas da razão, quando o espírito está na faixa humana, abriu a consciência para as leis, mas prefere continuar amando exclusivamente a si mesmo. Só aí que surge imperfeição, amigos, porque antes não era imperfeição. Antes era instinto natural, embrião dos sentimentos. Ficou claro para nós? Então Jesus é aquele que, o protótipo, o padrão, como bem trouxe o Edson, o padrão das virtudes para que nós as pratiquemos. Porque nós ainda trazemos imperfeições, nós ainda trazemos muitas imperfeições. Nós desenvolvemos o egoísmo, desenvolvemos o orgulho, a vaidade. E eu posso afirmar para vocês, sem medo de errar, que praticamente todos nós aqui que estamos estudando Espiritismo com tanta intensidade hoje, somos espíritos que viemos de outro orbe em degredo para a Terra. Tá? Pelo grau de conhecimento que nós já adquirimos. De acordo? Nós vamos estudar tudo isso que estão trabalhando aqui, com muita calma, com muita tranquilidade ao longo do tema. E não tenhamos a pretensão aqui, amigos, de não repetirmos. Porque aqueles que acham que podem estudar a doutrina espírita sem repetição, eles acabam trazendo complicações para a doutrina espírita. Porque a tônica da aprendizagem é a repetição. Aquele que quer estudar a doutrina espírita fugindo da repetição, ele vai querer trazer novidades, aí começa a complicação. Então, e vocês já me conhecem, vocês sabem que eu repito com bastante ênfase que eu aprendi, por exemplo, com Honório Onofre de Abreu, que nos seus estudos do Apocalipse não tinha medo de repetir as coisas. Porque mesmo quando nós repetimos, nós vamos notar que a gente aprende muita coisa, que a própria repetição levanta outros aspectos. Quem mais quer falar, amigos? Alguém levantou a mão aí quando estavam falando e eu não percebi? Rapidão. Pode falar, Luiz. Não precisa ser rápido, não. A palavra é sua. Não, é porque não acrescentar muita coisa, não. Mas quando fala que Jesus fala que veio cumprir a lei, né? Eu acho que o simples fato dele vir à Terra, né? Nos auxiliar no nosso progresso evolutivo, ele já está cumprindo a lei de Deus, né? Quando ele volta, ele já está cumprindo, né? Porque faz parte da lei aquele que sobe voltar para ajudar os que estão lá embaixo, né? Não subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Exatamente, mesmo porque quem não faz esse movimento também não sobe. Então, isso é fundamental, né, para o crescimento evolutivo de qualquer espírito, o retornar para ajudar aqueles que estão na retaguarda, né? Exatamente. Então, assim,
Jesus, o simples fato de ele estar vindo à Terra, ele já está cumprindo a lei divina, né? Agora, quando chega aqui, aí ele vai desdobrar, né? Exatamente. Vai desdobrar no seu conhecimento e tudo. O não subiu ao céu, senão o que desceu do céu, trata desse movimento e também da necessidade, do ponto de vista filosófico, de nós subirmos aqui, estamos subindo ao céu filosófico, estamos conhecendo aspectos extraordinários dos mundos superiores, das esferas superiores, mas é preciso que o ideal desça do céu, que ele seja conhecido dos homens que estão na Terra, sofrendo em desespero. Porque, na verdade, é o seguinte, nós só conquistamos efetivamente o que vislumbramos filosoficamente é pela prática, pela vivência. É a vivência repetitiva nos atos de cada dia. E por isso que a repetição é a tônica da aprendizagem, criar uma rotina positiva. Nós aqui trabalhamos com Moisés as 10 leis, que tem aquele caráter que já disse para vocês, dos sete imperativos para domarmos as inclinações más: não matar, não adulterar, não dirás falso testemunho contra o seu próximo. E esse aí é o que não é obedecido nas redes sociais, porque os religiosos têm espalhado muita mentira nas redes sociais, sem vergonha nenhuma, de rasgarem os mandamentos divinos, sem pesquisarem se é verdadeiro, e vão fazendo abominações aí em nome da religião, e atrelados a pensamentos ideológicos aí de cunho duvidoso, para dizer o mínimo, na esfera do campo ideológico. Nossa ideologia aqui é do Jesus, é o padrão a ser seguido. E essa ideologia, quando buscada por aquela fome, por aquela sede, ela vai irrigar todo o nosso sistema mental e vai substituindo ideologias complexas, com as quais ainda afinizamos. Muito bem. Então, se nós temos de um lado os 10 mandamentos que foram trazidos por Moisés, que se não cumpridos geram as 10 pragas, depois os amigos quiserem podemos estudar em estilo miudinho aqui as 10 pragas também. Nós temos um trabalho nessa área. Se nós não cumprirmos os 10 mandamentos, nós vamos ter, com consequência, 10 pragas, que são 10 imperfeições. 10 imperfeições como consequência de não cumprirmos 10 mandamentos. De acordo? Então, Jesus apresenta para nós uma estrutura bem semelhante aos 10 mandamentos, só que de sentido inverso. Onde ela está? Mateus 5, 3 a 12, são as bem-aventuranças. São 7 bem-aventuranças principais, que começam com bem-aventurados os pobres de espírito e termina com bem-aventurados os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. 7. Então, na prática, nós estamos trabalhando com um espelho, certo? 7 negativas de Moisés, 7 propositivas de Jesus. E na nossa faixa de evolução hoje, o nosso trabalho evidentemente que o combate sistematizado às inclinações más, está inerente, mas o nosso trabalho hoje é mais na proposição das virtudes. Porque, trabalhando no campo das virtudes, naturalmente nós vamos desativar imperfeições. Não tem como sermos virtuosos se cultivarmos imperfeições. E as outras que se seguem depois do versículo 9 de Mateus, do capítulo 5, são consequências, as consequências que aguardam os que se tornam bem-aventurados. São 3 consequências. Perseguição por causa da justiça. Aí nós vamos encontrar
aqueles que, em nome da justiça, são os instrumentos do escândalo, mas que também estão buscando, no papel que o Luiz ressaltou, do co-criador, que reencarna, cumprindo a missão, determinação divina, para que, por meio do contato social, o mais adiantado possa auxiliar o menos adiantado. Então, a consequência é que ele vai sofrer, entre aspas, a presença dos espíritos imperfeitos. Não foi isso que Jesus perguntou quando ele desabafa com os discípulos? Até quando vos sofrerei? Não precisava, evidentemente, mas é da lei que o mais adiantado auxilie o progresso do menos adiantado. Questão 779 do Livro dos Espíritos. Por meio do contato social. Então, chega um momento em que esse espírito da categoria do Messias encarna e não reencarna, porque Jesus nunca reencarnou no nosso orbe, é um espírito que construiu esse orbe. Então, ele evoluiu em outros orbes que já não existem mais, segundo o próprio Emmanuel, se tornaram poeira cósmica, já se desintegraram. Isso por si só já define que nós temos outros universos. Aí, associando aqui, por exemplo, ao tema do Livro dos Espíritos, do infinito, porque um mundo, um planeta, ele vive no mínimo 10 bilhões de anos. Ele permanece como um globo, pelo menos por 10 bilhões de anos. Tendo o nosso pequeno quarteirão universal, 13,4 bilhões de anos, evidentemente que Jesus não evoluiu nesse universo. Concorda aí, Edson? Perfeita colocação. Não é? Então, os mundos em que ele evoluiu, talvez tenham sido matéria-prima para os nossos aqui. Na destruição natural das estrelas, dos sistemas planetários, na reciclagem que ocorre, onde ali o princípio inteligente que está estagiando nos átomos, ele vai sendo impactado pelas forças extraordinárias em escala cósmica. Ontem eu estava assistindo um programa, eu estou assistindo uma série da BBC, até sem tradução, aí eu coloco a legenda em inglês, assim, eu entendo uns 70% e tal, mas é bom que a gente treine no inglês. E então, é impressionante, porque como é que o pessoal fala de ciência e tudo, né? A ciência é o caminho mais seguro que nós temos, né? Mas, por exemplo, na década de 50, você não falava galáxia, né? Você falava nebulosas, né, estelares, você não tinha os telescópios não tinham condição de você ver uma galáxia, né? Eles viam as nebulosas, era uma coisa embaçada. Beleza. Aí passou os anos 50, 60, 70, nós descobrimos. Até os anos 90, não se falava nada de exoplaneta, né? Era um negócio assim, achava que tinha, mas ninguém nunca tinha visto. A maioria falava que não existia. Falava que não existia. Então, que era muito difícil, o planeta era uma coisa rara e tudo. Agora nós estamos aí né, do ano 2000 para cá, nós já descobrimos mais de 5 mil planetas. Eu fiquei de cara, eu não sabia que era isso tudo. 5 né? mil e mais de 5 mil planetas, 5.600 planetas foram descobertos, de todos os tipos. E o pessoal falava o seguinte, não, que os planetas rochosos ficam ao centro, os gasosos mais ao fundo, já organizaram o negócio. Aí foram ver, não tem nada disso, cada um é de um jeito, como diz o outro, a sabedoria divina sempre nos surpreender, né? Aí a gente pensa, né, espíritos que estavam lá na Idade Média, lá o Giordano Bruno, né, que foi queimado vivo porque apregoava esse tipo de ideia, né? A gente vê o tanto que a gente não sabe nada, né? Quanto mais a gente aprende, a gente chega à conclusão que a gente não sabe nada, né? E tem tanta gente hoje aí que afirma que sabe as coisas e que acha que sabe. Por exemplo, na própria doutrina espírita, né, o problema que a gente vê é que as pessoas não gostam de estudar. As pessoas não gostam de estudar evangelho, as pessoas não gostam de estudar doutrina espírita, como diz o Kardec lá no livro Viagem Espírita, né? A maioria acha muito bonito, mas um tanto enfadonho, né? Aí lê umas frases, lê uma frase, lê outra, tira uma conclusão ali errônea e sai divulgando essas coisas. Então, se a gente não tiver esse filtro, a gente vê na própria ciência, né, que as pessoas saem falando bobagem,
e depois ver que tem que voltar atrás naquilo que diz. Imagina, né, num conteúdo filosófico do Espiritismo, no conhecimento que a gente tem aí de Emmanuel, de Kardec, que são obras que eu mesmo falo para o Júlio, que a gente não consegue estudar isso tudo numa vida só, porque parece que as bonecas russas, você pega um livro do Chico Xavier, aí você vai tirando, tem uma bonequinha lá dentro, aí você tira outra, tem outra bonequinha lá dentro, aí você tira outra, tem outra bonequinha lá dentro. Quando você viu, você já abriu uns 4 livros e não chegou numa conclusão. Então, assim, é muito ensinamento, é muita coisa, né? E as pessoas acham que sabe, aí fica falando essas bobagens aí, e tem gente que compra, né? Se a gente não tiver esse filtro, a gente vai comprar essas bobagens aí, que o povo falar de... como na ciência muita gente fala bobagem aí sem saber, nesses movimentos religiosos é o que mais tem, né? E a gente vai comprando essas ideias, e a vida vai passando. E a falta de estudo no meio espírita produz aí o que temos visto aí. Nós temos visto uma profusão de supostas mensagens de espírito superior que estão indicando determinado candidato a ser votado, e só por isso já demonstra que não são superiores. Quando você vai ler, adotando o crivo do Erasto, que é preferível rejeitarmos 10 verdades que adotarmos uma mentira, nós vamos vendo ali que são os próprios médiuns que estão tentando iludir as pessoas. A gente recebe de vez em quando aqui alguma coisa. Então, nós estamos estudando aqui a doutrina espírita, que é para desenvolver esse crivo. E dentro dessa linha da didática de Jesus, na sequência de Moisés, que veio, por exemplo, Moisés veio primeiro chamar atenção para os instintos primários que precisavam ser combatidos. Por que Moisés traz um decálogo com os seguintes termos? Não matarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não adulterarás. Porque era o que acontecia na sociedade dele, como é o que acontece em toda a sociedade. O que Moisés não podia dizer para aquele povo ainda é que esses instintos, transformados em imperfeições, são resquícios das faixas de desenvolvimento no reino animal, que precisam ser combatidas agora, precisam ser transformadas em um amor legítimo. Porque no reino animal você pode roubar, o animal pode roubar o território, a fêmea, por exemplo, de um outro animal concorrente, porque é da lei. Mas nas faixas da humanidade, como nós fazemos isso, nós ferimos o direito do próximo de ter as coisas também que ele... Então aí já começa a complicação para nós. E nessa sequência de uma sistematização didática, eu vou pedir para fechar o som de novo, que está vindo um ruído aí, tipo de vento. Isso, ótimo. Estava entrando ruído, Edson, tipo como se fosse um vento soprando. É meu ventilador que está debaixo aqui. Então. Então, na pauta desse movimento, Jesus resume ainda mais. Se Jesus trata das bem-aventuranças, que é todo um... Se nós estudarmos as bem-aventuranças com o propósito, sobre o ponto de vista da evolução, nós vamos ver que essas bem-aventuranças, elas representam uma escala setenária de crescimento evolutivo. Elas se desenvolvem umas a partir das outras. Só para dar um exemplo, a gente não entrar nesse sistema, nós podemos abordar isso mais à frente. Bem-aventurados os pobres de espírito. É a virtude básica a ser desenvolvida, que é a humildade. A humildade está na base do desenvolvimento de todas as virtudes. E na sequência, então, vem todas as outras. E culminando com o pacificador. Porque o pacificador, que é filho de Deus, não é aquele que vai pacificar uma contenda de vizinho, não. É aquele que pacifica em profundidade o espírito, como Jesus o fez.
dando os instrumentos para ele resolver o seu problema espiritual de forma definitiva, pacificar-se, integralmente falando, de forma profunda. Então, esse é o pacificador, mas é o pacificador que desenvolveu todas as virtudes, então ele tem condições. Chegado nesse estágio, ele tem condições de construir mundos, de dirigir humanidades, porque ele está cumprindo as leis de Deus de forma efetiva. E Jesus, amigos, ele chama a atenção, já que nós estamos trabalhando Jesus, e logo aqui no primeira frase do item 4 que nós vamos estudar, mas o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Porque o moralista costuma ser aquele que quer ditar normas para o próximo e ele mesmo não pratica. Esse é o moralista crasso, que geralmente é o religioso intolerante, fanático e fundamentalista. Nós estamos trabalhando aqui para destruir essa característica em nós mesmos. Jesus, por exemplo, ele trabalhando os mandamentos, em 2 momentos ele vai dizer para nós, em João. Primeiramente ele vai dizer assim, ele resumiu, se não me engano é Mateus 22, 34, acho que 22, 34 de Mateus. Que ele vai nos dizer que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Se não me engano, é Mateus 22, 34. Ou seja, amar a Deus e o próximo na medida do que somos capazes, de acordo com a nossa humanidade. Mas se nós queremos ultrapassar a humanidade, o mandamento é outro. Sabe qual é? É João 13, 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Vocês acham que é a mesma coisa? Amar ao próximo como a si mesmo é a mesma coisa de amar uns aos outros como eu vos amei? O que vocês acham? Não, eu acho que a primeira afirmação, eu vou amar de acordo com a minha capacidade inicial, o que eu estou trazendo de mim. Exato. E a partir do momento que eu recebo conhecimento do Evangelho, aí eu vou tentar amar a partir desse novo conceito. Exato. Eu acho que está relacionado com o grau de adiantamento, né? De cada um. É isso que define o grau de adiantamento. Uhum. É isso que define o grau de adiantamento. Amar o próximo como a si mesmo define o grau de humanidade, nosso grau de humanidade, que precisa ser ultrapassado. Porque o espírito de todos é aquele que ultrapassa a sua humanidade. Por quê? Porque ele ama como Jesus amou. Aí já é amar de uma forma diferenciada. Nós ainda não temos condições de entender esse tipo de amor ainda. Estamos na caminhada. Mas quando a gente pressupõe que você está desenvolvendo suas capacidades de entendimento e de praticar o bem, né, a consciência do bem, a prática do bem, isso demonstra o seu grau de adiantamento, não? Porque a virtude quando resistimos ao mal, está lá na questão 893 do Livro dos Espíritos. Resistindo ao mal, que é o combate às inclinações más, já tem virtude. A virtude da resistência, do esforço, é o primeiro passo. Estamos criando uma nova rotina. Esse grau aqui de amar como Jesus ama, nós vamos chegar nesse estágio quando nós formos espíritos virtuosos, plenamente virtuosos. Por quê? Porque as nossas imperfeições ainda nos impedem de amar como Jesus amou. É uma questão de lógica. Nós só vamos amar como Jesus amou, como ele nos amou, quando formos perfeitos.
Mas isso não quer dizer que nós não podemos perseguir a meta. A gente já tem capacidade, né? É a meta. Nós vamos elevar o sarrafo. Já viram prova de salto em distância? Que o sarrafo vai subindo? Então, o nosso sarrafo aqui é amar ao próximo como a si mesmo, o nosso sarrafo. Mas a gente quer o esforço para avançar, o sarrafo sobe um pouco quando a gente lê esse novo mandamento. E a palavra mandamento, só para eu finalizar rapidinho, ela é muito interessante, porque o mandamento é um imperativo. Por que os mandamentos são no imperativo? É para quebrarmos o condicionamento do egoísmo, que impõe constante indução à rotina. Tem que quebrar. Então, o imperativo significa aplicar a vontade como impacto determinante para quebrar uma rotina, um esforço. Certo? Diga lá, Edson. Vou desligar o ventilador aqui para não ficar fazendo barulho. A Ilana falou muito bem aí, mas a gente querer fazer o bem. A gente querer fazer o bem é uma coisa muito boa. Mas o que nós vemos hoje aí são muitas pessoas boas adotando ideias equivocadas. Por quê? Porque a pessoa não sabe distinguir o que é bem e o que é mal. Então, quando a gente não estuda, a gente às vezes toma como padrão uma coisa boa, que para mim é boa, mas no meu julgamento é bom, mas se eu não tenho uma interpretação correta, às vezes eu estou fazendo, né, um julgamento preconceituoso, eu estou adotando uma posição preconceituosa, né, uma posição, às vezes, exclusivista. Então, é por isso que nós temos que estar sempre identificando o que é bem e o que é mal, né? Então, na questão 630 lá, como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus. O mal é tudo que dela se afasta. Assim, pois, fazer o bem é se conformar à lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. O que nós vemos hoje é muitas pessoas conformando a lei de Deus a seu interesse. Aí uma coisa que é uma sementinha que é colocada lá dentro, né, uma sementinha de preconceito, uma sementinha de complicação, a gente engole essa sementinha porque nós não temos um estudo da obra. E aí passamos a difundir, né, ideias complicadas, achando que estamos difundindo o bem. Esse é o grande problema, né? É a meia-verdade embutida ali no ensinamento, que a gente tem que ter cuidado. Agora, quando a gente estuda, tem muita gente imbuída de fazer o bem e falando bobagem, né? Aí nós vamos encontrar o discurso de Jesus lá com os fariseus, em João 8, né? Porque desde a época de Jesus, esse discurso aí progressista, ele é combatido. Jesus é extremamente progressista, né? E ele era combatido, ele combatia aquela elite religiosa. E ele disse aos pastores lá, disse-vos, pois, Jesus, se eu fosse o vosso pai, certamente me amarias, né? Porque eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, os próprios fariseus se opunham ao ensinamento de Jesus, porque eles já tinham moldado a lei deles de acordo com os interesses pessoais da época. Então, esse é que é o problema. Quando nós estudamos... Exatamente. Pois é, o próprio Jesus, que era a encarnação do Evangelho, a palavra, o verbo encarnado, ele teve dificuldade em expressar aquilo para uma elite intelectual, uma elite religiosa daquela época, né? E ele, quem mais do que ele sabia de Evangelho? Quem? Ninguém. Ele era a palavra, né? Ele era a própria palavra. E ele teve essa dificuldade. Por quê? Porque o interesse pessoal ali sempre trombando. Aí eles se referiam a Abraão, porque Abraão disse isso, Abraão diz aquilo, ou seja, o que nós encontramos aí hoje, as pessoas se reportando ao Velho Testamento, e ele disse a Jesus, né? Antes de Abraão eu sou. Ou seja, antes de Abraão eu existia. Ele criou a terra. E ele encontrou embate no seu discurso. Então, assim, nós temos que ter esse discurso de Jesus na ponta da língua, estudar, para a gente saber se colocar, se confrontar. Não é a gente brigar com as pessoas, mas ter esse discurso firme, né? Deixa o Júlio falar que eu já estou me alongando. Não. Quando você estava falando, eu me lembrei de um ponto aqui que para colocar nessa equação. A gente tem que ter uma paciência, porque, por causa disso aqui, ó, é o capítulo 3, item 14. Entretanto, nem todos os espíritos que encaram na Terra vão para aí em expiação. Aqui, Kardec está fazendo uma alusão
aos espíritos que estão em expiação na Terra, que são espíritos exóticos, não são espíritos que estavam evoluindo na Terra, vieram de outros mundos, tá? Por isso que ele vai dizer isso aqui. São os espíritos para os quais Jesus veio. Eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel, que são os exilados de capela. Esses aí que o Edson descreveu muito bem e distorce os ensinamentos. Mas nós temos que ter um cuidado e uma paciência, porque nós temos outros dois grupos complicados. Ó. As raças aqui chamais selvagens são formadas por espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação para se desenvolverem pelo contato com o espírito mais adiantado. Isso aqui está de acordo com a questão 779. Então, o Edson, o espírito selvagem e o semi-civilizado, eles não têm condições de entender o que nós entendemos. E nós temos que ter paciência, por quê? Porque eles também têm boas intenções na faixa de evolução em que eles se encontram. Perfeito. E eles têm boas intenções. Por isso que nós temos que ter esse cuidado. E aqui nós estamos estudando espiritismo, que é para a gente aprender a dialogar e entender esses grupos. Porque o selvagem vai seguir os modelos segundo o seu padrão natural inerente, com o qual ele se afiniza e simpatiza. Depois vem as raças semi-civilizadas, que são os espíritos que eram selvagens em vias de progresso. Então, depois, por exemplo, são, de certo modo, os indígenas da Terra. E depois vem os mais adiantados. Então, o que Santo Agostinho está dizendo para nós? Nós temos 3 grandes grupos de espíritos encarnados na Terra. 3 grandes grupos. Ó, temos os selvagens, temos os mais adiantados, somos nós, e temos os semi-civilizados. 3 grupos. Cada um tem uma condição de entendimento. Então, algo que é muito óbvio para nós espíritas, com o nosso conhecimento adquirido hoje, não é óbvio para selvagens e nem para semi-civilizados. Então, a gente tem que ter essa paciência. Vou dar um exemplo aqui para ilustrar o que eu estou querendo dizer para vocês. Você citou aí, Edson, o Giordano Bruno, que foi queimado em fogueira. Allan Kardec, em existência anterior, foi o pregador tcheco João Hus. Hoje não deve ter esse texto aí que você leu dos milícias, só para me marcar no meu livro aqui. Capítulo 3, item 14. Capítulo 3, item 14, beleza. O João Hus foi um pregador tcheco que foi queimado em fogueira em 1415. Allan Kardec, numa existência anterior. E quando ele estava sendo queimado na fogueira, aproximou uma velhinha com uma toceira de lenha para colocar na fogueira e falou assim: graças a Deus, hoje eu estou ajudando a queimar um herege. Então, esse espírito é um espírito que estava bem intencionado, de acordo com o seu grau de evolução, percebeu? Aí o que o João Hus falou? Ele sendo queimado, o que foi que ele falou? Mas que santa ingenuidade! Porque ele escutou a velhinha falando. Perceberam? Então, por isso é que eu tenho batido essa tecla de forma aí com os amigos a não entrarem nessas armadilhas da discussão em rede social. Porque o argumento que você utilizar de forma sutil para tentar convencer, vai ser usado para a pessoa entender que você está falando do outro e não do um. E vice-versa. Você está entendendo? Vai parecer um óbvio para nós, mas para o um que você quer atingir,
ele vai entender que você está falando do outro. E vice-versa. Então não tem saída. Nossa saída é o que estamos fazendo aqui. Nós vamos estudar a doutrina espírita para a gente se conscientizar da doutrina espírita, sair a campo praticando, para sensibilizar pelo exemplo, menos que pelas palavras, aqueles que estão nesses 3 grupos. Porque aqui entre os adiantados, nós vamos encontrar os intelectualizados que não concordam com a vida espiritual, que não concordam com a ideia de Deus, não concordam com a imortalidade, não concordam com a reencarnação, com os quais também temos que ter paciência. E vão fazer escolhas segundo o seu padrão interno, natural. Fala aí, Lana. Então, quando ele fala aí que nem todos os espíritos eles que encarnam, eles vão para a expiação, significa que em todos esses grupos, ou especificamente somente para os mais adiantados? Não, nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para aí em expiação. A raça selvagem não está em expiação. Não está? Não, o selvagem está na prova para crescer. Mas, por exemplo, não, o índio... O semi-civilizado... Por que a Terra é mundo de expiação e prova? Vamos entrar no assunto aqui. Porque quando os exilados de Capela vieram para a Terra era um mundo de provas, primitivo. Muito primitivo. Quando os exilados começam a reencarnar entre nós, a Terra se torna um mundo de expiações e provas. Expiação para os exilados e provas para o adiantamento dos primitivos. Porque o primitivo não está em expiação, ele está em aprendizagem. O semi-civilizado... Ele não tem a componente moral ainda. Né, o semi-civilizado não está em expiação, ele está em aprendizagem. Dor, evolução. Peraí, o índio, ele é a comunidade indígena, é primitivo? Sim. De certo modo, semi-civilizado. Então, semi-civilizado? Então, semi-civilizado. posso dar como exemplo. Me dá um exemplo aí de quem... O semi-civilizado, porque é o seguinte, hoje, todos os espíritos, hoje, os exilados de Capela, praticamente todos já retornaram para o seu mundo de origem. Nós temos notícia que tem um grupo hoje trabalhando no espiritismo. Tem um grupo trabalhando no espiritismo. Exilado de Capela. Por exemplo, Emmanuel é exilado de Capela. Chico Xavier, exilado de Capela. Bezerra de Menezes, exilado de Capela. Certo? Os apóstolos eram exilados de Capela, os profetas. Certo, amigos? Mas hoje nós já temos espíritos da Terra em expiação, que são os que vão ser transmigrados. Serão transmigrados, tá? São os da Terra. Mas quem que não está em expiação, Júlio? Você tá levando bomba na cabeça, minha amiga Elana? Tá tomando tiro de bala perdida? Tá faltando comida no seu prato? Tá faltando dinheiro na sua conta? Você tá morando debaixo da ponte? Você tá morando em comunidade carente? Então você não tá... Vai desculpar, você não tá em expiação. Você tá passando por provas. Você tá passando por provas. Tá passando por provas, minha amiga. Todos nós aqui. Tem alguém aqui perdendo perna, braço lá na Ucrânia? Nós estamos passando por provas. Estamos em regeneração. Temos dinheiro na conta, temos alimento na hora certa, os filhos aí mais ou menos bem encaminhados, pode ter algum problema com um ou outro. Temos automóvel para nos locomovermos com a segurança. Vocês estão levando multa de trânsito? Não devem estar, nem isso deve estar acontecendo com vocês, certo? Então, amiga, nós não estamos em expiação, nós estamos em provas, regeneração. Doeu aí ou não doeu? O que aconteceu aí?
Não, achei, fiquei até feliz com isso agora, porque eu achava que tinha uma outra categoria aqui que eu não estava conseguindo identificar. Eu realmente viajei. Viajei. Quem está na expiação amiga, é quem está com doença grave, que não tem dinheiro para alimentar os filhos, que mora de forma precária, que é obrigado a sofrer a repercussão da violência, que está sofrendo discriminação difícil na sociedade, que não enxerga, que é cego, que é surdo, que é mudo. Esse está em expiação. Agora, meu amigo, nós aqui não podemos dizer que estamos em expiação, não. Nós estamos na regeneração. Nós estamos na regeneração. Nós estamos aí nos armando, embora haja um incentivo aí do poder público para você comprar uma arma. Você está comprando arma para dar tiro no próximo? Não. Se você é um espírito adiantado. E dos mais adiantados, porque você está estudando espiritismo no Evangelho. Certo? Dos mais adiantados. Então, esse é o sistema. E Moisés veio... O Decálogo definiu o plano das provas e expiações aí para todos. Para todos. A partir do Decálogo, provas, expiações, regeneração. Para aquela minoria que conseguiu praticar a lei de Deus. Jesus é aquele que veio para nos retirar do sistema de provas e expiações e dar os passos largos para a regeneração. Para o que nós fizemos com Jesus? Crucificamos. Então, nós continuamos ainda na expiação e promovendo a expiação ao longo do tempo. Lembra, você não estava participando da reunião, não, mas os amigos vão se lembrar aí do Zé Grosso falando que nós paramos de dar trabalho para os espíritos tem uns 300 anos só. Lembram disso? Quem se lembra? Eu lembro. Quem se lembra? Ninguém se lembra não, certo? Mas eu lembro. 300 anos nós paramos de dar trabalho pesado para os espíritos que nos orientam. Ô, Júlio. Fala. Tem um texto aqui do Mensagem Espírita, um site que fala o seguinte: a expiação é assim a alavanca que move o espírito estacionário ao caminho da perfeição. A expiação está relacionada ao passado, enquanto a prova está relacionada ao futuro do espírito. A prova a gente escolhe, né? Realmente a expiação é imposta. Então é uma coisa mais dura, né? Quando é imposta. Então essa diferença aí, essa sutileza aí faz uma diferença imensa. Né? E a gente tem que associar sempre com a questão 262A do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: Deus não apressa a expiação, ele sabe esperar. O que ele espera? O arrependimento. Se você está ali 5, 6 reencarnações fazendo a mesma coisa, é hora de impor um limite. Você não está conseguindo quebrar a rotina. Aí vem a imposição. A imposição é o ajustamento que eu falei para vocês aqui. Os espíritos superiores ajustam uma existência para nós. Para que a gente pare, pelo menos não tenha facilidade para fazer complicação. Essa é a função da expiação, não é punir. Não é punir, é limitar o acesso a facilidades que estão complicando a criatura. Por isso que o espírito é retirado de um mundo como a Terra e começa a reencarnar no mundo primitivo, porque lá não vai ter facilidade para ele cometer desmandos. Percebeu, Elana? Por isso que no primeiro momento, no mundo primitivo, os primitivos precisam avançar. Quem é que vai ensinar para os primitivos? Os mundos são solidários. As humanidades são solidárias. Os primitivos precisam avançar. Quem é que vai reencarnar com o primitivo para fazer com que ele avance? É espírito superior, purificado?
Não, porque ele já não precisa de expiação, não precisa tomar pancada. Vamos falar no popular. Uhum. Porque aquele que reencarna no meio de espírito primitivo, o que acontece com ele? Toma pancada, não toma não? Com certeza. Toma pancada. Então quem é que merece por mérito, aí entra a meritocracia, quem é que merece por mérito tomar pancada? É o adiantado que não quer amar o próximo, que está jogando bomba em populações indefesas, está dando tiro em populações indefesas, está fazendo a opressão do fraco, oprimindo o fraco, assambarcando os bens da terra. Tudo isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então esse é que precisa de ser cerceado. E ele tem muito conhecimento, mas não quer aplicar para o amor. Então ele vai para o mundo primitivo, onde os espíritos têm sede de amor. Então ele tem conhecimento, tem sede de amor e sede de conhecimento. Ele tem muito conhecimento, então ele vai levar para o mundo primitivo, pela reencarnação, contato social. Aí lá ele vai estar em expiação, porque lá ele não vai ter o chuveirinho elétrico, não vai ter chapinha. Estou vendo que você está com seu cabelo lisinho aí, e a Miguelana. Lá ele não vai ter chapinha para poder fazer um trabalho bonito no cabelo, não vai ter barbeador. A gente corrigindo, não é chapinha, não, tá? Não tem tênis, não tem. Você está entendendo? Não tem moradia, vai ter que fazer tudo. Sim. Aí construindo, refundindo, ele vai transformando sentimento. Amigos, nosso tempo está ultra avançado. Nossa proposta é trabalhar 1 hora, mas já passamos, pela terceira vez consecutiva, já passamos dos 15 minutos além. Então, na semana que vem, nós damos continuidade ao Livro dos Espíritos, a partir da questão 12, e vamos ver se a gente consegue observar o tempo. De acordo? Alguém quer fazer um comentário final aí? Breve? Ó, vocês vão notar que, de vez em quando, o texto ele vai fazer conexão com outros assuntos do próprio livro que estão mais à frente, então nós vamos fazer uma conjugaçãozinha desse ponto, até para a gente aprender, amigos, pela repetição, que a gente vai fazendo aquelas conexões, que a doutrina espírita ela é dinâmica. Tem conexões, os temas se conectam, tanto o Evangelho segundo o Espiritismo quanto o Livro dos Espíritos e vice-versa. Então, sempre nós iremos aí buscar fazer esse trabalho, tá bom? Comentário final? Alguém quer fazer? Quem quer fazer a prece de encerramento? Semana passada, a última foi o Arthur, não foi, Arthur? A última não, todas foi eu. Todas foram o Arthur. Então, agora eu vou Ele gosta de fazer, Júlio. Não, mas particularmente eu gosto. Tá? Uma coisa que eu gosto é fazer oração. Como o Edson e a Elana já falaram muito, eu vou pedir hoje para o Luiz. Na próxima, eu vou pedir para o Hernani fazer a prece. Nós vamos agradecer, né, por essa oportunidade aqui estarmos reunidos, né, num momento, num mundo tão conturbado, a gente ter essa oportunidade de estarmos entre amigos, num momento assim de paz, de reflexões, né, tão profundas em relação ao Evangelho, onde a gente busca uma melhor compreensão dos ensinamentos à luz da doutrina espírita, para que possamos levar para o ambiente em que vivemos aquilo que estamos aprendendo, contribuindo com a nossa melhora, contribuindo para a melhora da humanidade, né? Ainda sendo essa função aqui na Terra. Agradecemos a Deus pela oportunidade da vida, a Jesus, aos mentores, amigos que aqui estiveram presentes, que nos auxiliam, que nos amparam, sem os quais difícil seria esse estudo, e que nós possamos, com essas energias que nos envolvem, caminharmos ao longo da semana, levando para o ambiente no qual frequentarmos tudo aquilo que aprendemos aqui hoje. Rogamos ao Senhor que a sua presença, que as nossas bênçãos nos envolvam hoje, que assim seja. Seja.